Aqui tem essa imagem que fala sobre o impacto dos processos evolucionários. Então, ele fala, né, que espera-se que a Terra se formou cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, né, de acordo com a datação radiométrica. A hipótese mais comum sugere que a vida surgiu gradualmente de moléculas inorgânicas para a estrutura complexa capazes de autorreplicar. E essa estrutura com autorreplicante foram os micro-organismos. Os micro-organismos, eles foram a estrutura autorreplicante mais antiga, então foram as primeiras. E os primatas hominoides são os mais recentes, com 2,3 milhões de anos atrás. Então, é bem mais novo. E ele cita sobre as cianobactérias, que as cianobactérias contribuiu para a primeira presença de oxigênio atmosférico na Terra. Então, esses micro-organismos, eles moldaram o mundo da vida durante milhões de anos, controlando processos essenciais à vida de organismos complexos. Então, aqui ele cita que é muito importante compreender a evolução de espécies a patógenos, porque pode ser útil para melhor identificar a ameaça atual. Então, ele cita bastante sobre a evolução, o processo evolucionário no artigo. Aqui ele cita o termo uma saúde, uma terra. Esse termo, ele cita que a saúde das pessoas, ela está conectada com a saúde dos animais e do meio ambiente também, então está tudo interligado. A transmissão interespécies de patógenos é principalmente uma questão do número de encontros entre duas espécies ao longo do tempo. Então, quanto mais esses encontros acontecem, mais risco dessa transmissão de patógenos, né? Identificar quais são os micro-organismos presentes nos seres humanos e os que colonizam a vida selvagem é um desafio para a dinâmica das doenças infecciosas. Existem quase 15 mil bactérias e 2 mil espécies virais identificadas, porém muitos outros micro-organismos desconhecidos podem estar na origem de patologia do primata e do ser humano. Aqui ele fala sobre a seleção natural, a seleção positiva, que é a seleção de alelos vantajosos, a seleção purificadora, a remoção de alelos desvantajosos, seleção equilibrada, a manutenção de polimorfismo via estatuto heterozigoto, que é basicamente que consiste em selecionar indivíduos mais adaptados a determinadas condições ecológicas e eliminar aqueles desvantajosos para essas mesmas condições. Então, basicamente, isso que acontece. E os vírus, né, ao longo da história aconteceu vários relatos dessa seleção natural. Por exemplo, a exceção de tribos inteiras de nativos americanos estava parcialmente ligada à importação de varíola pelos europeus no hemisfério ocidental. Então, isso foi um caso de seleção natural. A resposta transcricionais dos macrófagos, a listerina sp ou a salmonella sp, indicaram que a resposta imune variou entre indivíduos africanos e europeus que vivem na América, sugerindo diferença de ancestralidade na resposta imune a patógenos. Aqui também, em países altamente expostos a Plasmodium falciparum, se eu não me engano é assim que fala, que é o agente da malária, a adaptação selecionou mecanismos de que impedem as consequências mais graves da doença. Então, pelo que eu entendi, as pessoas que apresentavam hemoglobina falciforme, essas pessoas não tinham consequências tão graves da malária. Aqui, causas de morte por doenças infecciosas. A doença infecciosa mais mortal nos seres humanos foi causada pelo HIV. Então, como eu mostrei no outro slide, se não me engano, era de 1 a 2 milhões. Felizmente, esse número caiu para 1 milhão. E, recentemente, a tuberculose mata 1,7 milhões anualmente, sendo a principal causa de morte por doenças infecciosas. Então, passou
da AIDS, do HIV, para a tuberculose. E às vezes esse patógeno é encontrado no primata. Mais de 1,6 milhões de pessoas morrem de doenças diarreicas causadas por patógenos infecciosos e 800 mil da malária. O surto raro de malária em humanos encontrou sua origem no primata. Como o primata e os macacos grandes são nossos parentes mais próximos, ele cita que parece razoável supor que seus patógenos têm maior probabilidade de saudar e se adaptar facilmente aos seres humanos. Então, não surpreende que o primata compartilhe muitas doenças com a gente, né? Com os seres humanos.